Lucas, capítulo 18, versículo 9 ao 14, diz assim: E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como um dos demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando de pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Esta parábola, ela tem um alvo, um objetivo bastante claro, que fica especificado aqui no versículo 9. Ela é destinado a todos aqueles que se acham justos, que se acham melhor do que os outros. E por se achar melhor do que os outros, tais pessoas desprezam os outros. Eles são os justos, eles são os bons, e quem não for ele, então, ele é rebaixado aos olhos. E fica claro no versículo 9 que eles confiam em si mesmos, crendo que eram justos. Então eles confiavam que eles mesmos tinham alguma fonte de justiça, então desprezavam os demais. Existem muitas pessoas assim em várias igrejas, em várias religiões. São pessoas religiosas que tratam os outros com desprezo. Às vezes as pessoas que não são da igreja ou da religião deles, com desprezo, ou até mesmo pessoas que são da religião ou da igreja dele, mas com desprezo, porque eles se acham melhores e mais justos, mais maravilhosos do que qualquer outra pessoa. Então eles se dão o direito de se exaltarem, e eles fazem isso desprezando, rebaixando as pessoas. Se as pessoas confiam nelas mesmas, como nós lemos aqui agora há pouco. Então, vejamos o que essa parábola nos ensina a respeito de tais pessoas, sempre tendo em mente, cuidado para a gente não ser assim, estar desprezando. Nós não devemos desprezar ninguém. A Bíblia fala que Deus não faz acepção de pessoas. A Bíblia fala que nós não devemos fazer acepção de pessoas, que é um erro, é um pecado. Isso inclui pessoas que não são da nossa igreja, que não são da nossa persuasão espiritual, pessoas de outra igreja, pessoas de outras religiões, pessoas que não têm igreja, pessoas que não creem em Deus, pessoas que estão numa condição financeira, social, acadêmica, enfim. Ninguém merece o desprezo de ninguém. Deus não despreza ninguém. Não interessa se é questão racial, se é uma questão acadêmica. Ah, mas o fulano não sabe ler. Não interessa. Ah, porque o fulano... Não interessa. Tá? Nós não devemos desprezar ninguém, nunca, jamais, por motivo algum. Nenhum. A pessoa é um pecador, não deve ser desprezado. Lembrando que Deus ele odeia o pecado, mas Deus ama o pecador. Cristo é uma prova disso. Cristo é uma prova que nós temos acesso à salvação. Se Deus fosse desprezar a nós, e nós temos muitos motivos para sermos desprezados por Deus. Mas Deus mostra seu amor a nós, que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, não tem por que a gente desprezar. E a gente despreza quando a gente começa a achar que nós somos melhor do que alguém. Então, vamos ver rapidamente esses 2 homens. A Bíblia não cita nome, simplesmente fala, versículo 10, que 2 homens subiram ao templo para orar. Fala que um era um fariseu e o outro era publicano. Então, nós vamos nos referir ao fariseu como o primeiro homem, que é justamente o primeiro que é descrito aqui, e o publicano será o segundo homem. Vamos ver o primeiro homem, então, e existe um grande contraste
e nós vamos ler um pouquinho entre as linhas aqui. A Bíblia descreve, mas nós vamos, eu vou tentar pintar um retrato do que seria esse fariseu, do que seria esse homem, tanto das coisas que foram mencionadas no texto, quanto das coisas que nós sabemos a respeito de um fariseu, que era um doutor, um líder da lei, era uma posição muito prestigiosa que havia entre os judeus. Então, a primeira coisa que podemos dizer é que esse primeiro homem fariseu, ele era, acima de tudo, religioso, extremamente religioso. Ele acreditava na imortalidade da alma e na ressurreição do corpo. Ele acreditava nisso. Diferente de muita gente hoje, na época também, que acreditam que morreu, enterrou, acabou. Do pó viemos, do pó voltaremos, que é verdade, mas que não existe imortalidade, não existe espírito, nossa vida é aqui, o céu e o inferno é aqui, tolice. Mas ele não cria assim, ele acreditava que havia uma vida eterna, uma ressurreição do corpo, ele acreditava que havia um castigo eterno ou uma recompensa eterna de acordo com essa vida. E a única coisa que vai fazer diferença entre o céu e o inferno é a salvação. Não é o tipo de vida que você levou que vai determinar se você vai para o céu ou para o inferno. Mas ele cria que havia uma salvação eterna para os justos, havia um castigo eterno para os injustos. Ele acreditava e tentava obedecer a Deus e as leis de Deus. Ele era, então, considerado um dos melhores das nações. Era um fariseu. Então, entre a nação, os fariseus eram aquela casta que eram respeitadas e admiradas. Ele orava publicamente e em pé. E as pessoas cobiçavam a atenção e a presença dele. Ele era honesto nos seus negócios, ele não ultrapassava ninguém, ele não explorava alguém, ele não tentava ganhar vantagem devida, ele não cobrava mais do que era devido, ele não devia o que ele devia pagar, ele não ficava devendo. Enfim, ele era honesto e ético e correto. Pagava, se tivesse funcionários, ele pagaria um salário correto, no dia correto, não explorava ninguém, não abusava de ninguém. Era uma pessoa digna. Ele era uma pessoa moral, pessoa moral. Se era um fariseu, ele era casado, porque todo fariseu tinha que ser casado. Então ele era moral, ele era fiel à sua esposa, à sua família. Ele jejuava pelo menos 2 vezes na semana. Ele dizimava de tudo que tinha. E na questão de dizimar tudo que tinha, a Bíblia explica que o fariseu dizimava até do hortelã e do cominho, ou seja, até das coisas pequenas. Ele jejuava e dizimava, dava as primícias a Deus. E certamente ele não perdia nenhum culto e nenhuma reunião. Eles não tinham culto no sentido que nós temos hoje, mas ele era fiel às suas responsabilidades religiosas. Bom, pintando essa figura, eu diria que provavelmente, se a gente colocar na balança, ele ganha de todo mundo aqui. Menos eu, é claro, mas de todo mundo aqui ele ganha. Bota todos vocês no bolso. Verdade? No mínimo, ele tinha uma vida exemplar. Impecável, não no sentido literal, mas humanamente impecável. Já o outro homem, o publicano, ele era desonesto. Publicano quer dizer que ele era um coletor de impostos. Coletores de impostos notoriamente eram conhecidos e odiados pelo povo judeu, porque trabalhavam para os romanos e cobravam a mais e embolsavam a diferença. Eles cobravam mais do que deveriam. Os seus empregadores, os romanos, eles queriam receber X por uma determinada área que eles eram alocados. E se ele recolhesse até aquele X, dava o dinheiro para os romanos não tinham nenhum problema com ele. O que entrava a mais ia para o bolso dele. Então, publicanos geralmente eram pessoas muito ricas, muito odiadas. Por quê? Porque elas roubavam o povo. O apóstolo Mateus era um publicano, era um cobrador de impostos. Jesus passou por ele, falou, siga-me, ele largou tudo e foi-se embora. Era uma posição cobiçada por quem era desonesto, porque trazia grandes ganhos.
pessoa enricava. Então ele era desonesto. Grande contraste com o fariseu, que era honesto em tudo o que fazia. Ele era então trapaceiro, coletor de impostos, não era religioso porque as pessoas não queriam ver ele no templo, não queriam ver na sinagoga, ele não era bem-vindo, era muito mal visto socialmente. Ele não tinha acesso social, não tinha acesso, inclusive, à sinagoga. A sinagoga era algo religioso, mas também era algo social. Como é a igreja? A igreja é um lugar que a gente vem ouvir a palavra, ou louvar, orar, comungar. Então tem um aspecto social também. E ele era excluído disso tudo, e geralmente tinha os seus ciclos de amigos, era muito complicado, pessoas não de muita boa, não bem vistas socialmente. Tá? E pelo que sabemos, por não ser religioso, ele provavelmente não jejuava, não dizimava, não era fiel aos cultos, provavelmente não acreditava no juízo eterno, no julgamento, numa recompensa eterna baseada na nossa vida. Por quê? Porque ele era um ladrão, ele era um bandido, ele era desonesto e não ético. Tá? Então, contraste é claro. Tá? Não podiam ser duas pessoas mais diferentes. Mas não só havia uma diferença nesses dois homens, na sua personalidade, mas havia uma diferença na atitude desses dois homens. E essa atitude era também em grande contraste, assim como estava eles em si. Então vamos ver rapidamente as suas atitudes em relação à oração. Tá? A oração do primeiro homem, ele orava de pé. Então ele orava de pé. Aqui a Bíblia fala que ele também, que o outro homem, ele orava e não levantava os olhos ao céu, dando a entender que o fariseu, sim, ele orava de pé e com os olhos olhando para o céu. Então ele provavelmente orava em voz alta, provavelmente os braços estendidos assim, olhando para o céu, falando para todo mundo ouvir. Então você vê a atitude em relação à oração. O fariseu, versículo 11, o fariseu estando em pé, orava consigo. Veja que interessante, ele orava consigo. É quase que ele estava orando para Deus, mas para ele mesmo, consigo. Ele orava se direcionando a ele mesmo. A gente vê, ele fala, justamente, né? Ele dizia o quê? Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adultos, nem ainda como este publicano. Não mostra, mas você dá para até imaginar que ele apontando, tá? Sabendo que o publicano provavelmente está ouvindo o que ele está dizendo. Então, você vê que ele estava orando, mas era uma oração para o benefício dele. Tá? Para se promover, se exaltar. O segundo homem, a gente vê no versículo 13, que ele baixava os olhos, batia no peito e ele orava a Deus. Fica grande a diferença. O publicano, porém, estando de pé, de longe, então ele não ficou lá muito perto do altar, ficava meio afastado, tá? Não quer dizer que ele estava longe, quilômetros, mas ele estava afastado. Ele não se achava digno de estar muito perto da frente ou acima, no último degrau, ou talvez até se aproximando do fariseu muito, mas manteve uma certa distância. Estando de pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo, ó Deus. Então veja bem, a oração do publicano era dirigida a quem? A Deus. Já o publicano orava consigo. Então você vê a atitude, a direção da oração, dizendo, ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Então a atitude em relação à oração é bem diferente um do outro. Tá? Um estava orando consigo, e se promovendo, se justificando, é o que tudo indica, tá? E o publicano não tinha essa atitude. Vamos ver a diferença dos dois em relação ao mérito próprio, justiça própria, mérito próprio. O primeiro confiava na sua própria justiça, isso fica bem claro pela oração dele. Tá? Eu não sou igual aos homens, eu dizimo de tudo, jejuo 2 vezes, então aquele discurso tentando convencer a Deus, ou talvez convencer a ele mesmo, que ele era o cara. Ele era realmente a pessoa mais justa e maravilhosa e meritosa que havia na terra. Já o segundo homem, a gente vê pela oração, que ele sabia que não havia virtude alguma nele, não havia mérito algum nele, e ele estava se lançando e se confiando na justiça de Deus. E ele pede no versículo 13, pela misericórdia, tem misericórdia de mim.
tem misericórdia de mim. O publicano não está pedindo misericórdia de Deus. Ele está pedindo justiça. Deus, você tem que ouvir minha oração, porque eu faço isso, eu sou isso, eu sou aquilo. Então ele não estava atrás da misericórdia de Deus, ele estava atrás da justiça de Deus, achando que ele era merecedor. Só que se Deus for colocar a justiça dele, a justiça de Deus requer uma vida perfeita, justiça perfeita. E por mais que a pessoa jejue, dizime, não seja isso ou aquilo, nada disso chega perto da perfeição que a justiça de Deus exige. Então, o publicano se jogou na misericórdia, pleiteou a misericórdia de Deus, enquanto o publicano não. O segundo homem, falando agora um pouquinho sobre o juízo, o segundo homem sabia que era um pecador e sabia que não era merecedor de grandes coisas de Deus. Por isso que é tão importante a gente ter um entendimento da graça de Deus e como obtê-la. Uma vez que nós obtemos a graça de Deus através de salvação, confiando no sangue de Cristo, nós temos a graça de Deus, nós temos o perdão dos pecados e nós somos dignos perante Deus. Eu já lidei com várias pessoas crentes e elas tinham grande dificuldade em confiar em Deus. Tinham grande dificuldade em fazer o que era certo e esperar em Deus. Por quê? Porque eles sabiam que não eram merecedores, que não eram dignos, mas eles, de alguma forma, não compreenderam, aceitaram a graça e o perdão de Deus, e eles achavam que Deus nunca, jamais iria abençoá-los. Então eles não podiam esperar em Deus, porque eles sabiam que não iam merecer nada de Deus. Na verdade, ninguém merece nada de Deus. Mas quando a pessoa perde essa esperança e deixa de esperar em Deus, ela começa a tomar as coisas em suas próprias mãos e fazer as coisas do seu próprio jeito. Porque eles pensam assim, como eu vou esperar em Deus se eu não sou merecedor? Não, você não é. Não, o publicano não era. E o fariseu também não era. Por mais que ele jejuasse, por mais que ele fosse isso e aquilo, ele não era merecedor da graça de Deus, do favor de Deus. Então nenhum dos dois eram. O problema é que um sabia que não era e o outro achava que era. Essa é a grande diferença. E de uma certa forma, essa é o âmago da história, da parábola que estamos contando aqui. Tá? Então, rapidamente agora, o segundo homem, no versículo 14, fala que ele foi justificado. 14. Digo-vos que este sendo o publicano, que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Aquele seria o fariseu. Então aquele fariseu, apesar de ser tudo aquilo que ele falava, eu não creio que ele estava mentindo. Nada indica que ele estava mentindo. Ele era justamente isso aqui. Ele não era roubador, não era injusto, não era adúltero, ele não era como publicano, ele jejuava 2 vezes na semana, dava os dízimos de tudo que tinha. Isso tudo era verdade, era verídico. Mas Jesus falou, o fariseu, não foi justificado. O publicano, o pecador, ele desceu justificado. Justificado quer dizer o quê? Quer dizer que Deus imputou para ele justiça, colocou no nome dele justiça. Quando nós somos salvos, nós somos justificados. Justificado significa ser feito justo. Nós não somos justos, mas nós nos tornamos justos pela imputação da justiça de Cristo em nossa conta. Então, aquele publicano sabia que não era justo, mas foi justificado. Já o fariseu que se achava justo e tinha mais justiça própria, tinha mais justiça praticada do que o publicano, certamente, mas ele não foi justificado. Se nós tentarmos granjear o favor de Deus através da nossa justiça, então Deus fala, ok, então eu não vou te justificar, você vai ter que buscar a sua justificação, a qual você nunca vai alcançar, porque você não é perfeito. Você não tem a justiça de Cristo. E foi por isso que Cristo veio. Cristo veio porque nós precisamos da justiça de Cristo. Nós não precisamos da nossa justiça. A nossa justiça, o que Isaías escreve? As nossas justiças são como panos de imundícia.
as nossas justiças. Então, tudo isso aqui que o fariseu fazia, ele não era adúltero, ótimo, muito bom. Ele não era desonesto, ótimo, muito bom. Ele jejuava 2 vezes, ótimo, muito bom. Dizimava tudo que tinha, ótimo, muito bom. Tudo isso é ótimo. Mas sabe que isso não passa de ser, no frigir dos ovos, perante Deus, trapos de imundícia. Não servem de nada. Então o que nós devemos fazer é colocar os nossos trapos de injustiça, toda a nossa justiça, esquecer aquilo e receber a justiça de Cristo. Cristo só dá a sua justiça quando nós reconhecemos a nossa injustiça, a nossa incapacidade. Esse fariseu não tinha chegado ao ponto onde ele reconhecia a sua incapacidade. Ele se achava capaz de se justificar. Portanto, Deus não o justificou. Ele foi para casa injustificado. Já o publicano não tinha justiça própria e sabia disso. Ele sim foi para casa justificado, porque Deus justifica quem reconhece que não tem justiça própria. Então, o que a parábola ensina? Bom, a parábola ensina, no versículo 9 diz, e diz também essa parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos. Então, essa parábola é para qualquer pessoa que acha que é justo, que crê que pode se salvar, pode se justificar, pode ter mérito perante Deus. E, consequentemente, se acham melhores do que os demais. Mas mais importante, ou tão importante quanto o que a parábola ensina, vamos terminar vendo o que a parábola não ensina, que é muito importante. Que é possível alguém ler essa parábola e ter o sentido errado da questão. O versículo 9, que essa parábola foi escrita para os que confiam em si mesmos. Então, é muito importante a gente notar o seguinte, o objetivo. O objetivo é quem não, aliás, é quem acha que é justo. Agora, a parábola não foi dada, preste bem atenção, a parábola não foi dada, Jesus não está ensinando essa parábola para confortar, encorajar ou justificar os rebeldes, os crentes carnais e os desobedientes. De forma alguma essa parábola está dizendo que, então eu posso ser como o publicano? Sou desonesto, não vou para a igreja, não dizimo, não moro no jejum, não sou ético, sou enrolão. E está tudo bem? É isso que está dizendo? O que está dizendo é que alguém pode ser salvo e ser todas essas coisas. Mas como, pastor? Sois salvos pela graça, por meio da fé. Não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras. Então não eram as obras do fariseu que iam justificá-lo, e não era a falta de obras no publicano que iria condená-lo. Nem a salvação, nem a perdição depende de obras. Depende de obras. Nossas obras, você lê o versículo seguinte, em Efésios 2, as obras foram feitas antes da fundação do mundo para que nós andássemos nelas. Ou seja, Deus fez obras para que a gente cumprisse essas obras, mas essas obras não têm absolutamente nada com salvação ou perdição. São obras que são feitas para que nós possamos ser salvos, mas não pelas nossas obras, salvos pela graça, por meio da fé, mas que a gente pudesse, uma vez salvos, andar nessas obras e receber recompensas, galardão, cumprir a vontade de Deus. Não são obras para salvar, são obras para cumprir a vontade de Deus para as nossas vidas, é o propósito. Deus tem um propósito para toda pessoa que entra no mundo. Se aquela pessoa nunca vem a conhecer a Deus, nunca é salva, nunca faz nada que Deus quer, Deus tinha um plano para aquela vida. Mas aquele plano só vai poder começar de verdade, na integridade, na capacidade de Deus, quando a pessoa é salva, porque até então ela não tem o poder de Deus, não tem salvação, não tem o amor de Deus, não tem os dons espirituais que Deus dá a todo aquele que é salvo. Então a pessoa fica incapacitada de cumprir as obras adequadamente. Então não é uma desculpa aqui para a gente fazer, se o publicano
Foi justificado. Eu não sou tão ruim assim. Eu não sou tão ruim quanto o publicano. Então talvez Deus faz vista grossa. Não, Deus não faz vista grossa. E é isso que eu temo, que muitas pessoas leem isso e não entendem o objetivo. O objetivo não foi para o publicano. O objetivo era o fariseu. Porque o fariseu achava que tinha justiça. O fariseu achava que era justo. Esse é o objetivo. O publicano, que foi justificado, é dado como um contraste. Não é um exemplo. Não está dizendo, ó, quer ser um crente bom? Seja igual ao publicano. Seja trapaceador, ladrão, desonesto, mentiroso. Não, estamos pegando o ângulo errado. Tá? Então, a parábola visa mostrar para aqueles que se acham que merecem ou que podem contribuir para a sua salvação, que isso é impossível. É impossível. Gálatas 2, versículo 21. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Então, mais uma vez, isso aqui é para o fariseu. Se a justiça do fariseu vinha da lei, onde ele cumpria a lei e fazia boas obras, se a justiça vem do cumprimento da lei, então Cristo morreu à toa, morreu em vão. Por que ele morreu? Por que Jesus precisou padecer aquela tortura, aquele sofrimento, aquela agonia, aquela separação do Pai? Por que tudo aquilo se nós somos perfeitamente capazes de nos salvar, nos justificar? Nós não somos. Esse é o objetivo da parábola desses dois homens. Romanos 11, versículo 6. É que Paulo falando sobre a questão de graça ou obras. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Se, porém, é pelas obras, já não é mais graça. De outra maneira, a obra já não é obra. Então ele está dizendo, não tem como ser um pouquinho de cada. É um pouquinho de obra e um pouquinho de graça. Aqui ele fala, ou é obra ou é graça. Não tem como ser os dois. E é verdade. Evangelizando, eu dou muito esse exemplo. Eu pego um objeto, talvez que a pessoa tenha, ou que eu tenha, e eu falo, vou te dar esse presente, vou dar isso aqui para você. É um presente, é de graça. Ah, tá. Agora você tem que me dar X em retorno. Isso não é de graça. De graça quer dizer o quê? Tome, você não deve nada. Se for comprar, é uma compra. Se for dado, é dado. Não tem essa ambiguidade. Salvação é a mesma coisa. Mas a grande maioria de pessoas que se identificam como crentes, eu digo isso porque se a pessoa acredita que foi salvo baseado no que eu vou falar agora, não é crente. Mas eles creem assim, é pela graça, mas eu tenho que fazer a minha parte. Não. Ou é pela graça ou é pela sua parte. Não é uma mistura dos dois. E por isso que eu digo, muitas pessoas se identificam como crente, mas de fato não são, porque se elas creram no evangelho, que é diferente deste evangelho, então eles não foram salvos. O evangelho não é Jesus me salvou até aqui, mas agora em diante eu preciso perseverar, me manter. Não, então não é graça. Graça quer dizer justamente isso, o dom gratuito de Deus. Deus está dando algo gratuito. Gratuito por quê? Gratuito porque alguém já pagou. Jesus já pagou. Então é gratuito, é um dom, é dado. Esse fariseu não entendia isso, obviamente. Então, é muito importante a gente saber qual é o alvo, o objetivo. O objetivo aqui é para o fariseu, para aqueles que achavam que pode ser justificar. Agora, voltando para aquela lista que nós vimos sobre os dois. Olhando para as duas listas, quem você diria, humanamente falando, qual dos dois é salvo? Fariseu. Fariseu, um líder religioso. Ele não era um pastor, porque não existia exatamente esse cargo, esse ofício, mas ele tinha uma posição na sinagoga, não só na sinagoga, mas como civilmente também. O fariseu compunha também uma espécie de, como se fosse um congresso, tanto local quanto o grande sinédrio local. Ele tinha uma vida exemplar e moral, mas a verdade não foi justificado. Nós somos salvos pela justiça imputada e não a justiça praticada. Lembre bem disso. Somos salvos por justiça imputada e não justiça praticada.
Isso não quer dizer que nós devemos viver vidas injustas. Não. Devemos viver vidas justas, porém não confiar na nossa justiça. Jesus mesmo falou certa vez que devemos tomar o exemplo dos fariseus, que eram minuciosos em guardar a lei. Mas foi só até aí que ele falou, não é para você confiar na justiça própria, mas os fariseus tinham um exemplo de justiça. A sua justiça tem que exceder a dos fariseus. Ou seja, devemos ter uma vida, sim, justa, honesta, correta perante Deus, mas não confiar. O problema é que aquele fariseu aqui da parábola estava confiando. E infelizmente o mundo e as igrejas estão cheias de pessoas que se identificam como crentes, mas não são salvos porque estão buscando, crendo que são merecedores. Eu mereço. Ou eles dizem, não, por enquanto eu mereço. Eu não sei se amanhã ou depois, mas por enquanto, se eu morresse hoje, eu vou para o céu. Se morresse amanhã? Bom, amanhã eu não sei. Por que eles não sabem? Porque você tem que ver como é que vão viver amanhã, né? E se viver mal? Bom, aí já não vai para o céu mais. Então, eles não têm certeza. Eles estão sempre dependendo para ver se eles vão perseverar, se eles vão manter. Isso não é salvação, porque não é mais graça, é obras ainda. Então é muito importante a gente entender isso, para não confundir essa verdade. Na verdade, nós buscamos viver uma vida justa porque somos salvos e não para ser salvos. A diferença é muito pequena, mas é muito profunda. Nós não vivemos vidas justas para sermos salvos. Não. Nós vivemos vidas justas justamente porque já somos salvos, completamente salvos. Se você é salvo, você nunca vai ser mais salvo, menos salvo do que você é hoje, ou no dia que você foi salvo, no dia que você morrer, você não vai ser nem mais nem menos salvo. É como um bebê, ou nasceu ou não nasceu, não tem como nascer pela metade. Nasceu, está nascido, nunca vai ser desnascido. Se você é salvo, você nasceu de novo. Nova criatura é, acabou-se. O corpo pode morrer, mas a alma e o espírito vivem para sempre. Então vamos entender que, na verdade, nós devemos viver uma vida tão justa como do fariseu, mas porque já somos salvos.